Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material que eu acho fascinante. O primeiro capítulo do livro de Neemias. Exato. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando em algumas notas de estudo, né? Principalmente das Bíblias Holman e da Nova Almeida Atualizada. Isso. A nossa missão aqui é tentar desvendar quem era de fato essa figura, o Neemias. Porque ele não é quem a gente espera. Não mesmo. Ele não está lá em Jerusalém, no meio do problema. Ele está no centro do poder mundial da época, em Suzã. E ele tem um cargo que, à primeira vista, parece simples, né? Copeiro do rei. Parece, mas na verdade esse cargo o colocava numa posição de influência, de poder, que é difícil até de imaginar. É isso que a gente vai explorar. Como esse homem, que vivia de forma aparentemente confortável, reage a uma notícia terrível e acaba dando o pontapé inicial num projeto monumental. Som de luxo. De forma alguma. Ele era a última linha de defesa do rei contra envenenamento. Isso significa que ele provava o vinho antes do monarca, todos os dias. Uma confiança absurda. Total. E essa confiança dava a ele um acesso irrestrito ao homem mais poderoso do mundo. Ele ouvia as conversas, entendia as intrigas da corte. Ele provavelmente era um conselheiro informal muito, muito valorizado. Um insider. Essa é a palavra. Perfeito. Ele era um insider no coração do poder que dominava o seu próprio povo. Exato. Ele tem poder, acesso, uma vida de luxo, mas ele ainda se vê como um judeu exilado. E essa identidade que é ativada quando, logo no início do capítulo, o irmão dele, Hanani, chega de Judá. Sim. A primeira pergunta de Neemias é muito direta. Como está o nosso povo? Como está Jerusalém? Ele não pergunta de outra coisa. Não. Ele não pergunta da economia, da política persa. O coração dele ainda está, sei lá, a mais de 1.000 quilômetros de distância. E a resposta que ele recebe é brutal. É um soco no estômago, como o texto descreve. O versículo 3, né? Os restantes estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Para a gente hoje, muralhas em ruínas pode soar como um problema de infraestrutura. Sim, uma obra pública. Mas no mundo antigo, isso era um diagnóstico completo do estado de uma nação. Uma cidade sem muros era como um corpo sem pele. Exatamente. Vulnerável a tudo: ataques, bandidos, animais. Mas era mais do que isso, né? Era um símbolo de vergonha. Era a prova física, diária, da sua derrota, da sua insignificância. E aqui tem um ponto que as notas de estudo ressaltam e que para mim muda tudo. Que é o fato do templo já estar de pé. Certo, exatamente. O templo já tinha sido reconstruído décadas antes, na primeira leva de retorno do exílio, com o Zorobabel. Certo. Então, tenta imaginar a cena. No centro da cidade, um templo magnífico, o símbolo da presença de Deus. E em volta dele, ruínas, entulho e vergonha. É uma contradição gritante. Total. A alma religiosa estava ali, mas o corpo da comunidade estava exposto, quebrado, humilhado. Essa grande miséria e humilhação era tanto física quanto psicológica. Precisamente. E essa desconexão que parece atingir o Neemias com tanta força. Ele não ouve a notícia e pensa, ok, vamos montar uma força-tarefa. Não. A reação dele é visceral, é profundamente humana. O versículo 4 é um dos retratos de luto mais poderosos da Bíblia. Quando ouvi estas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sentar, chorar, lamentar, jejuar, orar. É uma cascata de dor. Sim. Ele permite que o peso daquela realidade o quebre por dentro antes mesmo de pensar numa solução. E o que me impressiona é que um homem na posição dele poderia muito facilmente se distanciar. Poderia dizer, que pena, vou mandar uma doação. Claro. Mas não. Ele se senta no chão do palácio persa e chora pela cidade dele em ruínas. A empatia é tão profunda que a dor do povo se torna a dor dele. Pois é.
E é desse lugar de quebrantamento que nasce uma das orações mais estratégicas e bem estruturadas que a gente tem registro. Não é só um desabafo emocional. De jeito nenhum. O que Neemias nos dá aqui é quase um manual de como transformar dor em ação. A estrutura da oração dele não é aleatória, é um modelo. E começa de um jeito que desafia a nossa intuição. Versículo 5. Ele não começa com um problema, ele começa com Deus. Sim. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Ele primeiro estabelece o tamanho e o caráter de Deus antes de apresentar o tamanho do problema. Isso redimensiona tudo. Totalmente, ele está dizendo, eu sei que a situação é desesperadora, mas eu estou falando com Deus que é maior que tudo isso. É interessante que ele começa com essa visão grandiosa de Deus, mas logo em seguida ele faz algo que, assim, muitos líderes evitam, né? Ele olha para dentro e assume a culpa. Exatamente. E esse é o segundo passo do modelo dele, a confissão. Ele se inclui no fracasso coletivo. Confessa os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Isso é radical. É radical. Neemias, o homem justo, bem-sucedido na corte persa, ele se identifica completamente com os erros do povo dele, de gerações passadas. E ele não se coloca como um salvador de fora. Não. Ele não vem para consertar o erro dos outros. Ele se coloca como parte do problema que precisa da graça de Deus. Essa humildade é o que dá a ele autoridade moral para liderar depois. Ele está dizendo, a gente está junto nisso. O erro deles é o meu erro. Essa responsabilidade compartilhada é muito poderosa. E depois de estabelecer quem Deus é e de se posicionar com humildade, a oração dele muda de tom. Sim. Ele passa a argumentar, a construir um caso. E ele faz isso de um jeito que à primeira vista parece muito ousado. Ele começa a lembrar a Deus das suas próprias promessas. Sim. Nos versículos 8 e 9, ele cita o que Deus tinha dito a Moisés lá em Deuteronômio, que se o povo se desviasse, seria espalhado, mas, se eles se arrependessem e voltassem a obedecer, Deus os ajuntaria de volta. Ainda que os vossos desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra. Exato. Mas isso não soa um pouco audacioso? Quase como se ele estivesse cobrando uma dívida de Deus? Como ele faz isso de uma forma que é reverente e não arrogante? Essa é a pergunta crucial, e a resposta está na diferença entre exigir e apelar. Neemias não está exigindo os direitos dele, ele está apelando para o caráter de Deus. Entendi. Ele está essencialmente dizendo, tu és um Deus que cumpre promessas, a tua reputação está em jogo, nós fizemos a nossa parte, o arrependimento, que era a condição, agora a gente apela humildemente para que faças a tua parte, a restauração, porque foi isso que tu disseste que farias. Não é arrogância, é fé. É fé profunda? Ele conhece as escrituras tão bem que ele usa as próprias palavras de Deus como base para o pedido dele. É a forma mais elevada de oração. Não baseada no nosso merecimento, mas na fidelidade dele. Faz todo sentido. É uma oração informada, construída sobre um alicerce sólido. Adoração, confissão e agora essa súplica baseada na aliança. E tudo isso, toda essa preparação espiritual leva a um pedido final. Um pedido bem específico e até um pouco misterioso no versículo 11. Sim. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Ele termina a oração assim e dá a impressão que ele já tem um plano muito arriscado em mente. Quem é esse homem? Esse homem é o rei Artaxerxes. E essa frase final revela tudo. A oração inteira, que durou dias, talvez meses, não era só um exercício de piedade. Era preparação para a batalha. Era a preparação para a batalha. Era o planejamento estratégico espiritual dele para o momento em que ele teria que entrar na sala do trono e fazer um pedido que poderia, muito facilmente, ser interpretado como traição. Traição? Mas por que ele só queria ir para casa construir um muro? Porque no xadrez geopolítico do Império Persa, permitir que uma cidade numa província distante e historicamente problemática como Judá reconstruísse suas fortificações era um risco enorme. Ah, claro. Muros significam defesa. Defesa significa a capacidade de se rebelar.
Um rei paranoico poderia ver o pedido do Neemias não como um projeto cívico, mas como o primeiro passo para uma insurreição. Podia custar a cabeça dele. Podia custar a cabeça dele não só a carreira. Ele não está só pedindo permissão para uma viagem. Ele está pedindo para o rei financiar e autorizar um projeto que fortaleceria militarmente uma nação subjugada. Por isso ele ora por misericórdia. Ele precisa que o coração do rei seja sobrenaturalmente preparado para ouvir um sim, em vez de um executem-no. Isso muda completamente a perspectiva. A oração é a fundação para uma ação política de altíssimo risco. E para entender o lugar dessa ação na história, as fontes que a gente usou trazem uma tabela bem útil, o retorno do exílio, que divide esse processo todo em 3 grandes fases. É quase como restaurar uma casa histórica, não é? É uma analogia perfeita. A primeira fase, em 538 a.C., com Zorobábel, foi a reconstrução da fundação e da estrutura principal. O templo. O coração da casa. Isso, eles restauraram o coração da casa. A segunda fase, quase 80 anos depois, em 458 a.C., com Esdras, essa foi sobre restaurar a alma da casa. Como assim? Esdras era um escriba. O foco dele era ensinar a lei, tipo os planos originais da casa, para que os moradores soubessem como viver ali, de acordo com o propósito de Deus. Ele restaurou a identidade do povo. Certo. Então a casa tinha uma fundação sólida e os moradores tinham o manual de instruções. Mas ainda faltava algo essencial. Faltava. A casa não tinha portas, janelas ou um muro de proteção. Estava completamente exposta. É aí que entra Neemias na terceira fase, em 444 a.C. A missão dele era construir a segurança. Exatamente. Era fechar a casa, instalar as portas e os muros para que a vida, tanto espiritual quanto comunitária que estava florescendo ali dentro, pudesse estar protegida. Uma fase preparou o caminho para outra. Completamente. O templo, sem um povo que conhecesse a lei, seria vazio. Um povo com a lei, mas sem a segurança dos muros, seria constantemente disperso e humilhado. Neemias chega para completar o projeto. Então, quando a gente junta todas as peças deste primeiro capítulo, o que surge é um perfil de um líder notável. Ele tem uma empatia que o faz chorar pela dor dos outros, uma humildade que o faz assumir a responsabilidade pelos erros coletivos. Uma fé informada que baseia os pedidos nas promessas de Deus. E uma coragem que o prepara para arriscar tudo. E o mais fascinante é como esses elementos se conectam. A oração dele não é um substituto para a ação, mas é o combustível para a ação. Sim. Ele não diz, Deus, por favor, reconstrói os muros. Ele diz, Deus, me dê favor diante do rei para que eu possa ir e liderar a reconstrução dos muros. É a fusão perfeita. É a fusão perfeita entre a soberania de Deus para abrir as portas e a responsabilidade humana de se levantar e atravessar essas portas. A oração foi o campo de treinamento onde ele fortaleceu a convicção e traçou o plano de ação dele. Ele alinhou o coração com o de Deus antes de tentar alinhar o decreto do rei. É uma dinâmica muito poderosa. A convicção espiritual não o levou para fora do mundo. Pelo contrário, o empurrou direto para o centro da arena política. Para o lugar de maior risco e maior potencial. Exato. Ele usa a posição de insider dele não para benefício próprio, mas como uma plataforma que foi divinamente posicionada para o bem do seu povo. A proximidade com o poder, que poderia tê-lo corrompido ou tornado complacente, se tornou a ferramenta exata que ele precisava para a missão. Ele transforma privilégio em propósito. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. A jornada de Neemias começa quando notícias de um problema distante que não afetava em nada a vida confortável dele no palácio o quebram por dentro. A dor de outra pessoa se torna a responsabilidade pessoal dele. Pois é. E isso levanta uma questão interessante. Como é que o fardo por um problema que não nos afeta diretamente se transforma num senso de responsabilidade pessoal? E em que ponto essa responsabilidade nos impulsiona a ir além da lamentação e da oração e nos move a alocar recursos, assumir riscos e buscar uma solução prática, assim como Neemias se preparou para fazer perante o rei mais poderoso da terra?